Curado, Afonso verá seu cabelo voltar a crescer, e com ele renascerá a esperança de uma vida plena. Depois de meses de luta, dor e incertezas, o rapaz finalmente se libertará da sombra do câncer que quase lhe roubou tudo: a saúde, o amor e até a fé. As cenas que marcarão o desfecho da novela prometem emocionar o público, mostrando um Afonso renovado, sereno e feliz, caminhando pela praia ao lado de Solange e dos filhos gêmeos, símbolo de um novo começo. Desde o diagnóstico de leucemia, a trajetória de Afonso foi uma verdadeira montanha-russa de sentimentos. A princípio, ele tentou se mostrar forte, mas a sucessão de sessões de quimioterapia, as recaídas e os efeitos devastadores do tratamento começaram a abalar suas forças. Houve momentos em que ele quis desistir, acreditando que não suportaria mais. Solange, no entanto, jamais o abandonou. A cada noite de dor e angústia, ela segurava sua mão e prometia que juntos veriam o sol nascer de novo. A chegada de Leonardo, o irmão dado como morto, mudou completamente o rumo dessa história. Quando o rapaz reapareceu, vivo e disposto a ajudar, a esperança voltou a iluminar o olhar de Afonso. O reencontro dos dois foi marcado por lágrimas e abraços demorados, um misto de emoção, alívio e perdão. Leonardo, arrependido por todos os anos de ausência e pelos conflitos do passado, se colocou à disposição da família e prontamente aceitou ser testado como possível doador de medula. Os exames trouxeram a notícia que todos esperavam: Leonardo era compatível. A revelação foi recebida com lágrimas e sorrisos, como um milagre que surgia no momento mais desesperador. Era o sinal de que o destino, apesar de cruel, ainda podia ser generoso. Solange, Celina e Heleninha agradeceram a Deus e aos médicos, enquanto Afonso, comovido, abraçou o irmão e prometeu recomeçar a vida com mais gratidão e amor. Mas o caminho até a cura ainda guardava uma última provação. No dia marcado para o transplante, Leonardo sofreu uma convulsão repentina pouco antes do procedimento. O clima no hospital se transformou em desespero. Médicos e enfermeiros correram para socorrê-lo, enquanto Afonso, enfraquecido, assistia tudo sem conseguir conter as lágrimas. A notícia de que o transplante precisaria ser adiado caiu como um golpe em todos. O tempo era precioso e Afonso não podia mais esperar. As horas seguintes foram de tensão e oração. Solange permaneceu ao lado do marido, incentivando-o a não perder a fé. "Vai dar certo, meu amor. Ele vai se recuperar e você vai sair dessa. A gente ainda vai ver nossos filhos crescerem na beira do mar", dizia, com os olhos marejados. E, de fato, o improvável aconteceu. Leonardo se recuperou rapidamente, surpreendendo os médicos. No dia seguinte, o transplante finalmente foi realizado com sucesso. A cirurgia correu bem e, nas semanas seguintes, os sinais de melhora começaram a aparecer. O corpo de Afonso respondeu positivamente e cada novo exame trazia boas notícias. Aos poucos, a cor voltava ao seu rosto, o cansaço dava lugar ao sorriso e o espelho, antes reflexo da doença, mostrava o nascimento de novos fios de cabelo, símbolo de renascimento. Os médicos confirmaram o que todos aguardavam: o transplante havia funcionado e Afonso estava curado. A notícia se espalhou rapidamente, enchendo o hospital de alegria. Celina chorou de emoção, abraçando os filhos e agradecendo aos céus pela segunda chance concedida à família. Leonardo, ainda em recuperação, foi recebido como um herói silencioso, o irmão que voltou da morte para salvar uma vida. Solange, que havia sido o pilar de Afonso em todos os momentos, agora podia respirar aliviada. Ela havia visto o homem que amava definhar e renascer, e agora só queria viver o presente, sem pressa, sem medo. Quando Afonso recebeu alta, os dois caminharam juntos até a porta do hospital, onde o vento leve e o cheiro do mar pareciam anunciar um novo tempo. O tempo passou, e as feridas, físicas e emocionais, começaram a cicatrizar. Afonso retomou os projetos que havia deixado de lado, reencontrou amigos e reconstruiu a rotina com leveza. Com o cabelo novamente crescendo e o brilho nos olhos de volta, ele se tornou símbolo de superação.
Seu amor com Solange se fortaleceu ainda mais, marcado por uma cumplicidade que nasceu na dor e floresceu na esperança. No último capítulo, o público verá o ápice dessa trajetória de redenção. O sol desponta no horizonte e Afonso surge caminhando descalço pela areia, de mãos dadas com Solange. Ao lado deles, correm dois meninos idênticos, risonhos e cheios de energia, os filhos gêmeos do casal, fruto do amor que resistiu à doença, ao medo e ao tempo. A cena é simbólica. O mar tranquilo, as ondas batendo suavemente na areia e o som das risadas das crianças representam o ciclo que se encerra com paz e renovação. Afonso, para um instante, observa o horizonte e, com um sorriso sereno, passa a mão sobre os cabelos que voltaram a crescer. Gesto simples, mas carregado de significado. É como se, naquele toque, ele se despedisse da dor e celebrasse a vida. Solange se aproxima, encosta a cabeça em seu ombro e diz: "Eu te disse que a gente ia ver o sol nascer de novo." Ele responde emocionado: "E que sol, Solange? Que sol?" Os dois se olham com ternura e a câmera se afasta lentamente, revelando o mar imenso, o céu aberto e a nova vida que se estende à frente deles. Essa sequência final não é apenas o desfecho de uma trama, mas o retrato de uma jornada humana, de coragem, fé e amor incondicional. Afonso, que esteve à beira da morte, encontrou na família e na solidariedade o combustível para continuar lutando. Leonardo, por sua vez, resgatou não só o irmão, mas a própria redenção. E Solange, com sua força silenciosa, mostrou que o amor verdadeiro é capaz de atravessar qualquer tempestade. O público, que acompanhou cada lágrima, cada recaída e cada esperança, verá agora o merecido final feliz. A novela termina como começou, com o mar como testemunha das histórias humanas que se entrelaçam, ora em dor, ora em alegria. Mas desta vez, o mar não representa incerteza, e sim eternidade. Um lembrete de que, mesmo depois da pior tempestade, a vida sempre encontra um jeito de recomeçar. Assim, o ciclo de Afonso se encerra não com tristeza, mas com gratidão. A cura do corpo se torna também a cura da alma. A praia, as risadas das crianças, o abraço de Solange, tudo é símbolo da vida que insiste, do amor que vence e da certeza de que, por mais longa que seja a noite, o amanhecer sempre chega. E quando o último plano mostrar Afonso caminhando em direção ao mar, com o vento brincando em seus cabelos renascidos, o público entenderá: ele não é mais o homem que adoeceu, é o homem que renasceu. Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Leonardo se moveu na cadeira de rodas, seu corpo trêmulo denunciando uma tensão acumulada há anos. No velório de Odetman, todos olhavam em silêncio, sem acreditar no que viam. Espera, aquilo não poderia continuar como estava. Algo precisava ser revelado, e Leonardo seria a chave. O clima no ambiente era pesado. Cada suspiro ecoava entre os enlutados, e o ar parecia denso, carregado de expectativa. O que Leonardo tinha para contar prometia mudar tudo. Tudo começou horas antes, em um hospital silencioso e frio, onde Celina estava visivelmente aflita. Seus olhos marejados denunciavam o medo que sentia, enquanto aguardava notícias sobre a irmã. Afonso, Heleninha, Solange e Leonardo chegaram, cada um absorvendo a tensão do momento de maneira diferente. Celina, com a voz trêmula, disse: "A Odete foi encontrada caída no quarto dela, no hotel. Eu não tenho notícias concretas." O choque estampou o rosto de Afonso. "Mas a polícia, ninguém sabe de nada?" perguntou ele, a voz embargada. Celina balançou a cabeça. "O hotel está fechado para investigação. Mas minha preocupação agora não é com a polícia. É saber como Odete está." Heleninha, inquieta, parecia saber de algo que ninguém mais sabia. Seu olhar se desviava, evitando o contato com a tia. Leonardo, por sua vez, se mostrava agitado, resmungando baixinho, como se tentasse processar uma verdade dolorosa. Logo, outros começaram a chegar. Marco Aurélio, acompanhado de Leila, César
Maria de Fátima e Olavo. Cada um ocupava um canto do saguão, todos com a mesma pergunta em mente: quem havia causado aquela tragédia? O delegado entrou, cercado de olhares ansiosos. Nervoso, começou a falar. Coletamos provas que estão em análise, mas consegui acesso ao celular da vítima. Todos vocês tinham desavenças com a Odete. Portanto, todos são suspeitos, assim como outros que não estão presentes. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo, e olhares se cruzaram, tentando descobrir quem estaria do lado do culpado. Leonardo começou a se mexer ainda mais, soltando palavras incompreensíveis e fazendo sons estranhos com a cadeira de rodas. Sem saber o que fazer, Celina correu até a secretaria e trouxe um pedaço de papel e uma caneta. Entregou-os a Leonardo. Tente se distrair um pouco, meu bem. Não vai te fazer bem ficar tão nervoso assim. Ele pegou a caneta, segurando-a com força, mas pareceu se acalmar por um instante. Celina voltou-se para o delegado, a voz carregada de preocupação. E as câmeras do hotel? Não é possível que não haja imagens do culpado? O delegado respondeu com pesar. Solicitei o resgate, mas houve um pico de energia durante o incidente. Durou cerca de 1 minuto. Solange franziu a testa. Então quer dizer que o culpado desligou a luz, entrou no quarto, fez o que fez e voltou tudo em menos de 1 minuto? O delegado acenou lentamente. Não disse que houve apenas um culpado. Um cúmplice poderia ter desligado a luz enquanto o verdadeiro perpetrador agia. Tudo será esclarecido quando as imagens forem recuperadas. Celina, perplexa, se aproximou de Leonardo e comentou: eu não consigo acreditar. Pensei que fosse um acidente ou uma discussão, mas isso foi premeditado. Ela olhou para ele buscando uma reação. Então notou o pedaço de papel em suas mãos, agora arriscado, quase como se fosse uma pista escondida. Com a respiração presa, pegou o papel e leu. O culpado está nesse hospital. O coração de Celina disparou. Ela se levantou e caminhou pelo grupo de suspeitos, observando cada reação. Afonso e Solange conversavam de forma aflita. Maria de Fátima, César e Olavo pareciam tensos. Heleninha andava de um lado para o outro, e Marco Aurélio e Leila permaneciam imóveis. Celina sussurrou para si mesma: será que Leonardo sabe o que está falando, ou estou perdendo a razão? O médico entrou e pediu que todos se reunissem. Nervosa, Celina perguntou: como está minha irmã? O médico respondeu com pesar: infelizmente ela não teve melhora significativa. Ela deseja que vocês se despedam. Celina, com lágrimas nos olhos, afirmou: eu vou sozinha. Heleninha interrompeu: nada disso. Eu quero me despedir da minha mãe. Afonso concordou, e juntos insistiram. Todos deveriam entrar. Celina, visivelmente aflita, sugeriu que todos permanecessem no corredor, olhando através da parede de vidro, enquanto ela conversava a sós com Oder. No quarto, o frio na barriga de Celina aumentou ao ver a irmã cercada de aparelhos. Aproximou-se, a voz embargada: você está bem? Quem fez isso com você? Oder levantou a mão, apontando para a parede de vidro. Celina, nervosa, insistiu: preciso saber. Quem foi? De repente, os monitores começaram a apitar e médicos entraram rapidamente, ordenando que ela e Leonardo saíssem. No corredor, Celina sentiu suas pernas fraquejarem. Ela se sentou e Leonardo segurou sua mão, transmitindo força. Mais tarde, em casa, Celina entregou outro papel a Leonardo, implorando que escrevesse o nome do culpado. Ele apenas escreveu sim. Desapontada, ela compreendeu que ele estava cansado, mas ainda assim sabia de algo crucial. Pouco depois, o médico retornou com uma notícia surpreendente. Um novo tratamento experimental poderia ajudar Leonardo a recuperar movimentos e fala. Uma esperança que trouxe lágrimas aos olhos de Celina. Enquanto isso, a investigação continuava. O delegado descobriu uma câmera escondida, cuja bateria própria havia gravado o incidente. Mas as imagens foram apagadas. A tensão crescia. O caso se tornava cada vez mais complexo. No velório de Odetman, Leonardo parecia inquieto, esperando pelo momento certo.
Quando todos os convidados se reuniram, ele caiu da cadeira, mas surpreendentemente começou a se levantar. Primeiro de joelhos, depois em pé, fitando os suspeitos com intensidade. Celina, incrédula, perguntou: "Você está andando?" "Desde quando?" Leonardo respondeu: "Estou melhorando graças a você, tia Celina. Agora posso dizer quem é o culpado." Um silêncio mortal caiu sobre o velório. Leonardo apontou para Marco Aurélio. "Foi ele." Todos ficaram chocados. Marco Aurélio retrucou, tentando desacreditá-lo. "Vocês vão acreditar nesse garoto que ficou 13 anos trancado em um casebre? Ele está mentindo." Mas Leonardo, firme, mostrou uma gravação no celular, revelando Marco Aurélio invadindo o quarto de Odete e agindo contra ela em menos de 1 minuto. Celina, enfurecida, gritou: "Como pôde fazer isso com minha irmã?" Leonardo continuou: "Mas ainda falta descobrir quem desligou as luzes." Ele apontou para Leila, que entrou em desespero, revelando que havia um cúmplice camareiro no hotel. As provas se tornaram incontestáveis. Marco Aurélio, percebendo que estava cercado, tentou fugir, mas encontrou a polícia, sendo forçado a se render. O velório se transformou em um momento de justiça tardia, com Leonardo em pé, firme e determinado, e Celina ao seu lado, sentindo orgulho e alívio por finalmente descobrir a verdade. Nos próximos capítulos de Vale Tudo, a tensão entre os personagens chega a um ponto crítico, com os desdobramentos envolvendo Heleninha, Maria de Fátima e Odete Reutemann. Tudo começa com Heleninha, ainda abalada pelos acontecimentos recentes e pela descoberta de segredos familiares, escrevendo uma carta à mão. Com o coração apertado e a mente cheia de pensamentos confusos, ela coloca o envelope cuidadosamente embaixo da porta da galeria. O gesto, simples à primeira vista, carrega consigo toda a intensidade de sua fragilidade emocional e da necessidade de deixar algo claro caso algo inesperado aconteça. A carta não é apenas uma mensagem, mas uma tentativa de comunicar sentimentos que ela ainda não consegue expressar pessoalmente. Enquanto isso, Maria de Fátima, sempre estratégica, decide usar a internet a seu favor. Ela grava um vídeo para seu perfil, dirigindo-se aos seguidores de maneira séria e preocupada. No vídeo, explica que deixou um envelope com um recado que deve ser lido caso ela desapareça das redes sociais ou se algo inesperado acontecer. A gravação não é apenas um aviso, é uma forma de proteger informações valiosas e garantir que seu recado chegue às pessoas certas. Ao mesmo tempo, mostra sua sagacidade e o quanto sabe transformar situações de risco em instrumentos de controle e influência. No meio de toda essa tensão, Esteban se mantém firme ao lado de Celina, que se encontra apreensiva diante do comportamento instável de Heleninha. Ele tenta acalmá-la e garantir que, apesar das preocupações, todos os movimentos da jovem sejam acompanhados com cuidado. A relação de apoio entre Esteban e Celina se fortalece, mostrando que, mesmo em tempos de incerteza, é possível contar com alguém confiável ao lado. Heleninha, por sua vez, encontra forças para comunicar sua situação à mãe. Ela revela a Celina que voltou a beber, confessando a recaída e a dificuldade de lidar com os acontecimentos recentes. O desabafo é doloroso, mas também uma forma de assumir a responsabilidade por seus atos e, de certa forma, pedir ajuda. Celina, embora angustiada, escuta atentamente, oferecendo consolo e tentando encontrar meios de trazer a filha de volta ao equilíbrio emocional. Enquanto isso, Maria de Fátima não perde tempo e dá sequência a seus planos de influência. Ela percebe uma oportunidade de pressionar Odete, usando informações delicadas contra a empresária. A chantagem é sutil, mas eficaz. Maria de Fátima sabe exatamente quais pontos tocar para despertar preocupação e manipular a situação em seu favor. Sua postura revela não apenas inteligência, mas também a disposição de lutar por seus interesses, mesmo em meio a riscos significativos. A preocupação se espalha entre outros personagens. Renato, percebendo que Heleninha desapareceu por um período e ciente de sua recaída, sai à procura dela.
ele enfrenta ruas movimentadas e enfrenta seus próprios medos enquanto busca sinais da jovem. Sua determinação é movida pelo afeto e pela responsabilidade que sente em proteger aqueles próximos a ele. Renato sabe que cada minuto é crucial e não mede esforços para encontrar Heleninha e garantir que ela esteja segura. Enquanto a busca se intensifica, Raquel, percebendo o perigo e a vulnerabilidade de Maria de Fátima, permite que ela fique em sua casa. O gesto não é apenas solidário, mas estratégico. Raquel entende que abrigar Maria de Fátima pode fortalecer alianças e manter sob controle as informações que poderiam escapar para inimigos ou expor familiares a riscos. A convivência, entretanto, promete gerar tensões, já que personalidades fortes e objetivos distintos acabam por se chocar facilmente. Do outro lado da trama, Odete não permanece inerte. A empresária marca um encontro com Maria de Fátima, deixando claro que pretende conduzir a situação sob seu controle. O convite é carregado de tensão, pois Odete sabe que Maria de Fátima detém informações que podem comprometer seu poder e sua reputação. Ao mesmo tempo, Ivan e Raquel demonstram preocupação. Eles acompanham de perto cada movimento, conscientes de que a aproximação das duas mulheres pode desencadear conflitos ainda maiores e colocar a todos em situações delicadas. Enquanto o dia do encontro se aproxima, a tensão aumenta. Heleninha continua a lidar com sua fragilidade emocional, ao mesmo tempo em que Maria de Fátima se prepara para enfrentar Odete. Cada decisão tomada pelos personagens é carregada de riscos e repercussões. Heleninha, apesar de suas recaídas, mostra sinais de resistência e coragem, demonstrando que, mesmo abalada, é capaz de tomar medidas importantes. Maria de Fátima, por sua vez, mantém o equilíbrio entre ousadia e prudência, entendendo que a chantagem é uma arma poderosa, mas que precisa ser usada com inteligência para não gerar consequências irreversíveis. O encontro entre Odete e Maria de Fátima se desenha como um dos pontos mais dramáticos da narrativa. Ambas as mulheres estão cientes do poder que a outra detém e da necessidade de manter controle sobre seus territórios. Cada palavra, cada gesto é calculado. Odete, sempre manipuladora, tenta intimidar Maria de Fátima, mas a jovem não se deixa abater. A tensão entre elas é palpável, tornando o ambiente carregado de expectativa, medo e expectativa pelo que poderá acontecer. Paralelamente, Heleninha segue lutando com seus próprios demônios internos. O álcool continua a ser um desafio, mas sua capacidade de buscar ajuda e abrir-se com Celina e Esteban demonstra evolução. Ela compreende que, mesmo em momentos de fraqueza, é possível retomar o controle de sua vida e influenciar positivamente aqueles ao seu redor. Renato permanece incansável em sua busca, mostrando dedicação e coragem. Sua presença próxima de Heleninha e Maria de Fátima reforça o sentido de proteção, enquanto a relação entre os personagens se fortalece em meio ao caos. A narrativa mostra que, mesmo diante de manipulações e ameaças, laços de amizade e família podem ser fundamentais para sobreviver às adversidades. À medida que os acontecimentos se desenrolam, a história mantém um ritmo intenso, alternando entre suspense, emoção e confrontos estratégicos. Heleninha, Maria de Fátima e Odete se tornam o epicentro da tensão, cada uma lidando com suas próprias vulnerabilidades e forças, enquanto o restante da família observa, intervém ou se prepara para consequências inesperadas. No final, a trama evidencia que, mesmo entre segredos, chantagens e recaídas, cada personagem busca encontrar equilíbrio e sobreviver às circunstâncias. O desfecho deste arco promete revelar não apenas a força de Heleninha e Maria de Fátima, mas também o impacto das decisões de Odete, deixando claro que, em Vale Tudo, poder, emoção e justiça pessoal estão sempre interligados. Maria de Fátima enfrentará a maior derrocada de sua vida, culminando em uma humilhação pública e na perda de tudo que acreditava ser seu. Após anos de manipulações, chantagens e jogos de poder,
a golpista verá seu mundo desmoronar de forma abrupta. A notícia de que Leonardo está vivo, somada à morte de Odete Reutemann, rompe a base de segurança financeira que sustentava suas ações e ambições. O dinheiro que Maria de Fátima obtinha com chantagens e conchavos desaparece, deixando-a sem recursos para manter o padrão de vida ao qual se acostumou, mesmo depois de sair de mãos abanando do casamento com Afonso. Com a perda repentina da renda, a vida da golpista entra em um ritmo caótico. Ela passa a enfrentar dificuldades concretas, contas acumuladas, ameaças de despejo e a percepção dolorosa de que não há mais ninguém para sustentá-la. O que antes era apenas uma estratégia de poder se transforma em um colapso pessoal e financeiro. A falência de sua imagem e a impossibilidade de sustentar os luxos que sempre almejou a conduzem a um abismo que Maria de Fátima jamais havia imaginado. O golpe final vem de múltiplas frentes. Primeiro, o despejo se torna iminente. Sem condições de pagar aluguel e despesas, Maria de Fátima recebe a ameaça oficial de ser retirada do apart-hotel em que vive. Em paralelo, a internet, palco de suas pequenas manipulações e da construção de sua persona, se volta contra ela. Cancelada nas redes sociais, a golpista se torna alvo de comentários, críticas e exposição, sofrendo com a humilhação pública. O filme que construíra cuidadosamente ao longo dos anos está queimado. Desesperada, Maria de Fátima tenta recorrer a César, ex-amante e agora herdeiro de Odete. Ela espera que ele possa ajudá-la financeiramente ou ao menos oferecer algum tipo de suporte. No entanto, o desprezo de César é imediato e doloroso. Ele não apenas recusa o pedido, como deixa claro que não deseja ter nenhum vínculo com ela nesse momento de fragilidade. Esse fracasso acentua a solidão de Maria de Fátima, mostrando que suas relações foram construídas sob bases instáveis e interesseiras. Sem apoio de César, a golpista se volta para Raquel, sua própria mãe, na esperança de obter um auxílio financeiro emergencial ou, ao menos, um emprego para se reerguer. Raquel, exausta das tramóias que a filha armou e consciente de que Maria de Fátima precisa aprender a se sustentar, se mantém firme. Ela recusa oferecer dinheiro ou benefícios, aconselhando a filha a procurar trabalho e enfrentar a vida de forma honesta. A negativa da mãe é mais uma confirmação de que Maria de Fátima terá de lidar sozinha com a realidade que construiu. Determinada a encontrar alguma forma de sobreviver, Maria de Fátima procura emprego na Tomorrow, empresa conhecida no meio empresarial em que ela já tentou se inserir antes. Porém, a recepção é desastrosa. Sardinha, funcionário da empresa, não apenas se recusa a contratá-la, como ainda a debocha, lembrando-lhe de suas falhas e humilhações passadas. A experiência, ao invés de motivá-la, acentua o sentimento de impotência e fracasso. A golpista tenta então outra alternativa: pedir uma oportunidade à própria mãe, desta vez para trabalhar na Paladar, empresa que Raquel comanda com competência e visão. No entanto, a resposta de Raquel é definitiva. Cansada das mentiras, dos jogos e das trapaças que a filha armou ao longo dos anos, ela se recusa a abrir portas ou oferecer qualquer chance. Raquel acredita que Maria de Fátima precisa enfrentar as consequências de seus atos e aprender a lutar por sua própria sobrevivência. Sem nenhum recurso, Maria de Fátima é obrigada a deixar o apart-hotel onde morava. A cena é simbólica e dolorosa. A mulher que outrora usava charme e astúcia para manipular a todos, agora caminha pela Rua da Amargura sem saber para onde ir. A imagem de Maria de Fátima, carregando suas poucas posses e enfrentando a rua, é o retrato da derrocada de uma vida construída sobre mentiras e egoísmo. Durante essa fase, Maria de Fátima experimenta uma mistura de humilhação, medo e autodescoberta. Ela percebe que todo o glamour, os relacionamentos interesseiros e as chantagens que antes davam certo, agora não têm valor algum. A protagonista de sua própria farsa se encontra sozinha, enfrentando a realidade nua e crua. Ninguém a sustentará, ninguém mais acredita em suas promessas e ninguém mais teme suas ameaças. A trajetória de Maria de Fátima nos últimos capítulos da novela evidencia uma mensagem poderosa.
que o orgulho, a manipulação e a ganância podem levar à queda mais dolorosa. Sua derrocada não é apenas financeira, mas também emocional e social. A personagem, que sempre buscou vantagem sobre todos ao seu redor, finalmente enfrenta o peso de suas escolhas. Mesmo em meio à pobreza e à humilhação, há um fio de esperança para Maria de Fátima. A possibilidade de reconstrução, ainda que lenta e difícil. A experiência da rua e do fracasso poderá ser um catalisador para a mudança, mostrando que até os mais ambiciosos podem aprender com as perdas. Entretanto, a humilhação e o desgaste emocional serão duradouros, lembrando que, em Vale Tudo, o preço da fraude e da manipulação é alto demais. A narrativa da golpista termina marcada pela solidão e pelo arrependimento. O público acompanha não apenas a derrocada material de Maria de Fátima, mas também sua transformação forçada. A lição de que riqueza e poder sem ética são frágeis e que cada escolha tem consequências inevitáveis. Ao final, a aspirante a influencer se vê diante do desafio mais importante de sua vida: reconstruir-se sem atalhos, sem trapaças e sem apoio, enfrentando a dura realidade que ela própria ajudou a criar. Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Heleninha finalmente terá coragem de abrir o coração e revelar sua versão sobre o acidente que marcou sua vida e abalou toda a família. O dia em que todos acreditaram que Leonardo havia morrido. Com a voz trêmula, a artista plástica reúne forças e encara cada olhar desconfiado. Odete, fria e arrogante como sempre, observa de longe, tentando manter o controle da situação. Heleninha, porém, não se intimida. Pela primeira vez, decide enfrentar a mãe e revelar a verdade sobre como foi injustamente culpada. Ela conta que, naquela noite fatídica, tudo aconteceu rápido demais. Leonardo, rebelde e cheio de energia, insistia em dirigir mesmo sem estar em condições. Heleninha tentou impedir, mas Odete, em vez de apoiar a filha, jogou sobre ela a responsabilidade. Ela me disse que, se alguma coisa acontecesse, seria culpa minha. Sempre foi assim. Eu era o erro, a decepção, a causa de tudo de ruim. Quando o acidente aconteceu, ela não pensou duas vezes antes de me culpar pela morte do meu irmão. O depoimento cai como uma bomba. O silêncio toma conta da sala, e a dor no olhar de Heleninha comove até os mais duros. Celina se emociona e segura a mão da irmã, como se quisesse compartilhar o peso daquela lembrança. Maria de Fátima, mesmo envolvida em tantas ambições, não consegue esconder o impacto ao perceber a crueldade de Odete. Mas não é apenas Heleninha quem fala. A cena se transforma em uma catarse coletiva. Cada membro da família começa a relatar sua versão sobre aquele dia trágico. Celina lembra que sempre suspeitou das palavras da mãe, mas nunca teve coragem de contestá-la. Maria de Fátima admite que, ainda criança, ouviu as acusações contra Heleninha e cresceu acreditando naquelas palavras, o que aprofundou ainda mais o abismo entre elas. Até Freitas, sempre submisso, revela que presenciou discussões de Odete, em que ela manipulava os fatos a seu favor, construindo uma narrativa que deixava Heleninha como a única culpada. A senhora precisava de alguém para carregar a cruz, e escolheu a própria filha. Acusa. Nesse momento, Heleninha desaba. Entre lágrimas, confessa que passou anos acreditando que realmente tinha matado o irmão, vivendo com a culpa, o peso e a autodestruição. Foi isso que me levou para a bebida, para a escuridão. Eu achava que não merecia ser feliz. Mas agora sei que tudo foi uma farsa criada por você, mãe. Você precisava de um bode expiatório, e eu fui a escolhida. Odete, acuada, tenta manter sua máscara de frieza. Ela rebate com frases cortantes, acusando a filha de histeria e exagero. Mas a postura da família começa a mudar. Pela primeira vez, todos enxergam a empresária de forma diferente. Não como a mulher poderosa que sempre controlou a todos, mas como alguém capaz de manipular até a dor dos filhos para manter sua imagem intacta. É então que surge o golpe mais duro. Afonso, sempre o filho mais equilibrado e racional, toma a palavra. Olhando fixamente para a mãe, ele declara que não pode mais compactuar com tanta crueldade. Durante anos, eu tentei te entender, tentei encontrar alguma justificativa para o jeito como você trata a gente. Mas hoje, ouvindo a Heleninha, eu percebo que não há desculpa possível. Você destruiu a vida dela e fez isso de caso pensado.
Não é só como mãe que você falhou, Odete, é como ser humano. A tensão cresce. Odete tenta interrompê-lo, mas Afonso não deixa. A emoção transborda em sua voz quando anuncia em frente a todos: a partir de hoje, eu deixo de ser seu filho. Você pode ter me dado a vida, mas não tem mais o direito de me chamar de filho. Eu não reconheço em você uma mãe, e não quero mais fazer parte do seu império de mentiras e manipulações. As palavras de Afonso cortam o ar como uma lâmina. Odete, pela primeira vez, perde a compostura. A empresária, acostumada a subjugar todos ao seu redor, sente-se desafiada de maneira irreversível. Seus olhos, cheios de fúria, percorrem cada rosto na sala, mas encontra apenas reprovação e indignação. Heleninha, ainda abalada, encontra um alívio inesperado. Pela primeira vez, vê os irmãos e parte da família acreditando em sua versão e não mais na mentira que a perseguiu por tantos anos. A dor do passado ainda existe, mas o peso começa a se dissolver diante da união de todos contra a verdadeira responsável, Odete. A cena termina com um silêncio carregado de tensão. Odete, sozinha, se ergue com sua postura arrogante, mas já não tem mais a mesma força. Heleninha, ao contrário, embora frágil e machucada, se torna a voz que ecoa a verdade. E Afonso, rompendo com a mãe, mostra que o império de controle dela começa a ruir, não por inimigos externos, mas pela rebelião dentro da própria família. O momento mais aguardado de Vale Tudo finalmente se aproxima. A morte de Odete Roitman, a vilã que marcou gerações com sua frieza, manipulações e crueldades. A cena que mudará para sempre os rumos da novela começará de forma aparentemente comum, mas logo se transformará em um verdadeiro terremoto na trama. Ao receber uma visita inesperada em seu quarto de hotel, Odete será encontrada sem vida, e a grande pergunta que ecoará em todos os lares brasileiros será inevitável: quem matou Odete Roitman? O clima antes da tragédia. Antes do fatídico momento, Odete estará determinada a deixar o Brasil. Desgastada pelas constantes derrotas, pelos desentendimentos dentro da própria família e pela pressão da imprensa, a empresária decidirá embarcar em uma longa viagem ao lado de César, seu aliado mais fiel. A megera, como sempre, não demonstrará arrependimento ou emoção, apenas frieza calculista, como se estivesse apenas virando uma página em seu jogo de poder. Enquanto arruma suas malas no quarto luxuoso do hotel, Odete será visitada por alguns personagens-chave, encontros que servirão para plantar dúvidas e alimentar o suspense. A primeira a surgir será Maria de Fátima, que terá uma discussão áspera com a empresária. A jovem, cansada de ser usada como marionete, cobrará de Odete as promessas não cumpridas e a lembrará de todas as manipulações que sofreu. O embate entre as duas será explosivo, cheio de acusações e mágoas. Fátima sairá transtornada, jurando que nunca mais se deixará enganar pela megera. Logo depois, será a vez de Celina se aproximar. A filha rejeitada, que passou a vida à sombra da mãe, tentará mais uma vez entender por que Odete nunca lhe deu o devido valor. A conversa será marcada por lágrimas e ressentimento, mas Odete não cederá. Fria e cruel, ela desprezará as emoções da filha, reafirmando que Celina jamais foi digna de seu afeto. A cena será dolorosa, deixando claro que a vilã não possuía limites quando se tratava de ferir os próprios filhos. Em seguida, Heleninha terá sua vez. Carregada pelo trauma do passado e pelas acusações injustas que sofreu sobre a morte de Leonardo, a artista plástica confrontará a mãe em busca de respostas. Odete, como de costume, a diminuirá, negando qualquer responsabilidade e a chamando de fracasso. O encontro será tenso, culminando em uma fuga desesperada de Heleninha, que sai chorando pelos corredores do hotel. O quarto visitante será Marco Aurélio, sócio e parceiro de muitas armações. No entanto, a relação entre os dois já estará desgastada. Ambicioso e cansado de ser manipulado, Marco Aurélio deixará claro que não pretende mais seguir suas ordens cegamente. A discussão entre eles terá um tom de ameaça velada, com ambos trocando farpas sobre segredos que poderiam destruir impérios. Por fim, César também cruzará o caminho de Odete. O braço direito da vilã tentará acalmá-la e convencê-la de que a viagem é a melhor saída para fugir dos inimigos. Ainda assim, o clima será estranho e o espectador perceberá que até mesmo César começa a questionar até onde está disposto a ir em nome de sua fidelidade à empresária. Após esses encontros, Odete se verá sozinha em seu quarto. O silêncio pesado contrasta com o turbilhão de sentimentos deixado pelas visitas anteriores.
É então que alguém bate à porta. A vilã, sem demonstrar qualquer desconfiança, abre e encara o visitante. A câmera não mostrará quem é. O rosto permanece oculto, apenas sugerindo uma silhueta envolta em mistério. Odete reage com surpresa, mas não chega a se mostrar amedrontada. Pelo contrário, solta uma frase enigmática, insinuando que já esperava